Axé a todos e Boruba Buxixê, Olô Baracacicá. Vamos hoje estar dando continuidade ao nosso programa dos 256 Odus Ifá. E hoje estamos falando sobre o quarto Odu Meiji, né? Um dos 16 Odus principais, no caso Babá Odimeiji. E vamos começar falando sobre o caminho onde Babá Odimeiji auxiliou Odé, representando aí o exterior, né, o mundo exterior, o fora de casa, a recuperar a sua prosperidade. Então vamos lá. Nesse caminho, Odé vivia com suas 3 esposas. Uma era Irê, que representava o jogo, a outra era Oin, que representava o prazer, e a outra era Oju, que representava a dança. Nesse caminho, Odé passou por uma crise financeira muito grande e ficando pobre, e por isso não pôde mais satisfazer as esposas materialmente, fazendo com que elas fossem embora. E Odé perdendo a sua identidade, já que ele era ativo e do jeito que ele era, né, a sua identidade, já que aqui Odé está representando o exterior, o fora de casa, ele representava ali o jogo, eram brincadeiras, né, os jogos que a gente faz ao ar livre, né, a dança junto com música, o prazer de se comunicar com outras pessoas, de conhecer outros locais e pessoas, enfim. E por conta delas terem se afastado, né, já que elas representam isso, Odé ficou muito apático. E com isso, preocupado com a sua situação, com a vida que estava levando, foi até a casa de Orúmula. Orúmula disse a ele que ele teria que fazer um ebó com um bode para Exu e um outro para que ele pudesse fazer um banquete. E também que ele cozinhasse inhame em brasa lenta, cozinhasse lentamente. E garantiu a ele que quando o inhame terminasse de cozinhar, ele teria as suas 3 esposas de volta. E nisso Odé foi lá e fez o ebó, aconselhado por Orúmula, aconselhado por Ifá. Depois de fazer o sacrifício, Odé pegou a carne do cabrito, preparou, convidou as pessoas para sua casa e colocou o inhame numa panela para poder cozinhar. Enquanto isso, Exu saiu e foi até buscar foi buscar as esposas de Odé, encontrando a primeira, que era Irê, e disse a Irê que aquilo tinha sido um grande erro, Irê ter ido embora, já que Odé tinha passado por uma situação passageira, que a pobreza, a escassez de Odé era como os eclipses, né? Eles eram transitórios, aquilo era transitório. E disse a ela que, para que provasse isso, disse a ela que Odé estava fazendo festa todos os dias e convidando as pessoas para comer banquetes em sua casa. Ela, curiosa, pensou em ir até a casa de Odé para verificar se isso era verdade. E Exu saiu e foi na casa das outras 2 e contou a mesma história. E as outras 2 também foram à casa de Odé pensar a mesma coisa para comprovar. Chegando lá, Odé estava cozinhando ainda o inhame, elas chegaram, se reuniram com Odé, viram aquilo tudo, ficaram espantadas com a acolhida, né, com a prosperidade de Odé, já que ele estava servindo um banquete com tanta fartura. E se reuniram, terminaram, ajudaram Odé a fazer a comida, terminaram de cozinhar o inhame, serviram a todos e comeram. E juraram nunca mais se separarem de Odé, a viver com ele para sempre. E com isso Odé trouxe a prosperidade à sua vida novamente, né? Retomou a sua identidade, já que aqui Odé não estamos... Sim, no caminho está falando usa Odé, usa muitas das vezes orixás, mas aqui Odé não estamos falando necessariamente do orixá Odé. É apenas uma história para ilustrar Odé como o espírito do caçador, o espírito livre, né? Aventureiro, enfim, de fora de casa, livre. E as esposas aqui, a primeira que era Irê, representando o jogo, não o jogo de azar, mas os jogos, né? As diversões que nós criamos. A segunda, que representava o prazer, os prazeres da vida. E a terceira, que representava a dança, o baile. Então, essas eram
as características, enfim, as necessidades que Odé tinha. Então, essa história vem nos contando, vem nos aconselhando, né, que nem tudo é a vida material, nem tudo é o dinheiro. Para se obter a prosperidade, na verdade, aqui vem dizendo que nem sempre para se obter a prosperidade é ir atrás do dinheiro pelo dinheiro. O sacerdote de Ifá Orunmila aqui nesse caminho não indicou a Odé trabalhar mais para que ele pudesse obter mais dinheiro, e sim servir um banquete. E através desse banquete ele atraiu de volta a alegria que lhe faltava, trouxe de volta suas esposas e com isso lhe trouxe um alto astral, uma energia renovada e pôde passar por aquele momento, né, transitório em sua vida e trazer novamente a prosperidade, a abundância para o seu convívio, para a sua vida, né, que estava apática, depressiva, etc. e tal. Então é isso, um dos pontos, né, não só esse, mas um dos pontos que vem nos aconselhando através dessa história. Esse pataqui nos ensina que a verdadeira prosperidade não está somente nos bens materiais. Ela floresce muitas das vezes através das conexões humanas e da alegria compartilhada. Quando Odé perdeu suas esposas, ou seja, as atividades que nos conectam ao mundo, ele se tornou apático e a sua prosperidade murchou, começou a decair. A vida material, Odé, só é rica e vibrante quando alimentada pelo convívio, pela celebração, pela expressão de felicidade. É muitas das vezes criar um ambiente, né, de boas energias para que atraia também boas energias. De que muitas das vezes a gente, preso aos nossos problemas, a gente fica ali vivenciando e pensando e preocupado e a nossa energia vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais opaca, por assim dizer, vamos perdendo o brilho, vamos perdendo o sorriso, vamos perdendo a alegria de viver o prazer pela vida. E é sobre isso que quando isso chega a esse ponto, vira como um círculo, onde o problema alimenta essa energia ruim e essa energia ruim alimenta o problema e vira um círculo que se alimenta. Então, para a gente quebrar isso aí, a gente precisa justamente fazer o contrário, precisa se alegrar, precisa buscar, claro, sempre com responsabilidade. Né? A gente tem uma conta para pagar, tem alimento, escola de filho, enfim, etc. e tal, todas as nossas preocupações e todas as nossas responsabilidades, mas também temos a responsabilidade de nos alegrar, de nos trazer felicidade e bem-estar. Vamos falar sobre o caminho pataqui do Uaô Ajoji. O Uaô Ajoji vivia em sua terra, onde começou a haver muita escassez e a terra começou a ficar inóspita. E ele foi consultar Ifá, onde veio esse Odo Babal de mês, onde Ifá vinha aconselhando que ele viajasse, fizesse uma viagem, que a sua sorte estaria numa terra distante, que não estaria ali. Que o que ele precisaria para mudar toda a sua terra, né, estaria em um outro local. E nisso, o Uaô Ajoji preparou sua mala de viagens, enfim, sua bolsa, suas coisas, suas provisões, e partiu, indo para o Benin. Chegando no Benin, o rei dali tinha morrido. E os sacerdotes estavam fazendo o ituto, ou como, né, aqui no Brasil se conhece como axixê, cerimônia fúnebre. Como era de costume, os pertences do rei eram ofertados a estrangeiros quando esses estavam ali naquele país. E nisso, o Uaô Ajoji chega ali naquela região, buscando um local para poder trabalhar Ifá, consultar, porque ele era Oni, Orunmila, um Babalau, e chega naquele momento onde os sacerdotes do rei presenteiam ele com o Ossan. E ele pega aquele santo, ele pega aquele poder, por assim dizer, e volta para sua terra. E voltando para sua terra, depois de ter feito o ebó, etc. e tal, tudo indicado por Ifá, né, ele conseguiu resolver o problema, espantar o mal que havia em sua terra, trazendo assim
a prosperidade, tornando o local muito hospitaleiro e bom, onde todos gostavam de visitar, etc. e tal, enfim, trazendo uma prosperidade geral para a sua terra. Então esse caminho vem nos falando de algumas situações. Uma, essa terra pode estar representada na nossa própria casa. E essa energia ruim pode ser necessário algum tipo de magia, algum tipo de limpeza espiritual, já que o sangue a gente utiliza muito para esse tipo de situação, como ervas, defumador, incensos, etc. e tal. A necessidade de se transformar a energia da casa. Uma pessoa que não é da religião, enfim, ela precisa de alguma forma transformar a energia da sua casa, transformar a energia da sua terra, afastar essa energia ruim. Também vem falando que muitas das vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para buscar a solução para os nossos problemas. Já que o Ajoji, ele teve que sair da sua terra e ir para uma terra distante, que era o Benin. Ele era Yorubá e foi para uma terra distante. E lá, por uma sorte, por ele ter seguido os conselhos, etc. e tal, por sua fé, ele foi presenteado com esse poder, com essa solução para os seus problemas. Então, o Ifá está dizendo que nós precisamos sair da nossa zona de conforto para ir buscar a solução. Que muitas das vezes, durante a nossa jornada, sem que tenha um destino pré-definido, porque algumas vezes não tem, a gente simplesmente segue, sabe que é por ali, vai. Em algum momento a gente esbarra na solução para o nosso problema. E é disso que estamos falando aqui com esse caminho também, né? Dentre outras situações, como eu sempre digo, não existe uma só informação a se extrair dos caminhos. Isso nos leva a refletir. Estamos dispostos a sair do nosso caminho, da nossa zona de conforto, para que assim possamos buscar algo novo, uma prosperidade a mais para a nossa vida? Estaremos dispostos a isso? Teríamos a coragem? Nos incomodaríamos a isso? O que parece muitas das vezes a perda, como a Ojiji teve que sair da sua terra natal, pode se tornar um ganho, que foi justamente ter ganho um Ossan na terra distante e com isso ter resolvido todos os seus problemas. E também nos ensina que a verdadeira riqueza está em adquirir conhecimento e poder em nossa jornada, e com isso usá-la para transformar a nossa vida, o nosso lar, ou até mesmo a nossa comunidade. Então vamos para o próximo caminho, o próximo pataqui. O caminho sobre o manancial e as flores. Nesse caminho tinha uma família, pai, mãe e alguns filhos, que eram muito dedicados ao cuidado dos seus filhos, da sua família. O pai era florista, enfim, cultivava flores e com muito sacrifício para sustentar a sua família. E vendo isso, os seus filhos, quando cresceram, foram para outras terras em busca de condições melhores. Ficando apenas um, sempre aquele mais apegado que fica junto aos pais ali, e pensou, eu vou ficar aqui para ajudar papai e mamãe. E ele ajudava ali com muito esforço, muito sacrifício, trabalho árduo, vendo seu pai trabalhando dia e noite, quando eles pensavam que iam ter o sucesso, as flores, as plantas todas bonitas, muitas das vezes de um dia para o outro, estava tudo murcho, indo já no outro dia, morriam todas. E o filho muito preocupado, a mãe um dia olhou e falou, olha, eu fiquei sabendo que existe um adivinho aqui perto da cidade, por que você não vai lá, marido? Saber se existe alguma solução, buscar alguma ajuda. E o marido, meio descrente, não querendo também dar o braço a torcer, ouvir os conselhos da esposa, muito orgulhoso, disse que não iria. E o filho pediu à mãe, com sentimento, mãe, se a senhora permitir, eu vou no adivinho tentar buscar a solução para a nossa família. E a mãe permitiu que ele fosse. E o filho foi até a casa do adivinho, onde o adivinho sacou o opelê, onde veio esse iodo, indicando que ele fizesse um ebó. E nesse ebó
ele daria um galo para Exu, e tinha também ali um passarinho. Enfim, ele disse que quando ele fosse colocar o ebó, que ele colocasse o passarinho junto e soltasse. E ficasse observando aonde esse passarinho iria pousar. E onde o passarinho pousasse, ali seria o local onde ele encontraria o necessário para encontrar prosperidade para sua família. E nisso ele foi lá e obedeceu e seguiu todas as recomendações. Colocou lá, soltou o pássaro, ficou observando, viu para onde o pássaro pousou, foi até lá e pegou um pedaço de pau com a ponta fina, onde o sacerdote havia aconselhado ele a fazer isso, e cavou um buraco e começou a cavar a terra, assim, afundar aquele pedaço de pau, onde começou a brotar água. E através daquela água ele pôde irrigar a plantação de flores da sua família, e com isso trouxe a prosperidade para todos e a felicidade. Então vamos lá falar um pouco sobre essa história, os conselhos que Ifá Orunmila vem trazendo, né, um pouco dessa filosofia. Aqui vem nos dizendo que o esforço sem a orientação ele é insuficiente, porque o pai, o filho, a esposa, todos trabalhavam, e por não ter a parte fundamental que seria a irrigação, eles não conseguiam ter sucesso, apenas contando com o clima. Então, o sacerdote de Ifá os orientou, indicando o caminho onde eles encontrariam. E, na verdade, a água sempre esteve ali, porque foi sempre pertinho. Então, eles se sacrificavam, mas não conseguiam enxergar a solução para o seu problema, que estava logo ali perto. Precisou do sacerdote orientar para que assim eles conseguissem alcançar e descobrir a solução para os seus problemas. Então, a Ifá vem nos aconselhando que muitas das vezes nos é válido buscar um Ossoda, buscar um sacerdote, ou buscar a orientação, quem não é da religião, buscar a orientação de outras pessoas, de um amigo, de um mais velho, de um especialista, para que a gente consiga ajuda para encontrar a solução dos nossos problemas, que muitas das vezes está debaixo dos nossos olhos e a gente que está dentro do problema não consegue enxergar. E muitas das vezes uma pessoa que está de fora consegue nos ajudar com uma visão mais ampla da situação. Com isso, o caminho da felicidade pode não ser o de lutar constantemente contra os nossos problemas, e sim o de buscar o manancial, o de buscar as soluções próximas e simples, que muitas das vezes não enxergamos por achar que se o problema é complexo, a solução também tem que ser complexa. E muitas das vezes não. O problema é complexo e a solução é simples. Como ali eles não entendiam porque as plantas murchavam. E a solução era simples e estava ali dentro da terra deles, próximo a eles só não conseguiam enxergar. E também diz que o problema, muitas das vezes, ele está mascarado. Às vezes a pessoa chega, estou com um problema financeiro, e ele acredita que é porque estão fazendo bruxaria para ele. E aí precisa fazer alguma coisa porque estão me fazendo bruxaria, quando na verdade o problema financeiro dele se dá porque ele vive sempre muito mal-humorado e no trabalho, e não rende o esforço, não rende no trabalho, briga, cria desarmonia, etc. e tal, e foi mandado embora. E por isso está passando pelo problema, só que ele acredita que o problema é uma outra coisa, quando na verdade o problema era mais simples. Era só ele se colocar bem-humorado, era só ele se colocar mais educado, era só ele se colocar mais profissional, era só ele se colocar como uma pessoa melhor, com uma energia melhor a oferecer às outras, como um manancial, né? Como a água, a fonte da vida, onde todos nós precisamos dela. Axé. Vamos falar sobre o caminho da primeira vez em que o Icofafum foi entregue a uma mulher. E essa era Oxum. Nesse caminho, Iku, Odudu era custódio de Ifá. Iku vivia ali
era o porteiro ali, enfim, era como um funcionário de Odudu. Tinha acesso a tudo aquilo ali. E por ele estar apaixonado por Oxum, ele tentou várias investidas e ensinava vários segredos a Oxum numa tentativa de que Oxum lhe desse alguma chance e lhe correspondesse. Mas Oxum não lhe correspondia. E com isso ele foi lá, pegou 2 iquins de Odudu de Ifá, entregou para Oxum, acreditando que com esse presente ele conseguisse a afeição, enfim, e ter um relacionamento amoroso com Oxum. Só que, na verdade, Oxum não consentiu em nenhum momento que teria algum tipo de relacionamento com Iku. Muito pelo contrário, Iku viu que Oxum estava apaixonado por Orúmila. E com isso, Iku ficou com muita raiva e começou a perseguir Oxum e mandar um monte de energia negativa e mandar um monte de escuridão, de obscuridade, fazendo com que Oxum se sentisse mal o tempo inteiro, e Oxum ficou grávida de Orúmila, e Iku disse que seu filho ia perder, e todas as mulheres no mundo perderiam seus filhos e adoeceriam e morreriam, por conta dessa desfeita que Oxum tinha feito a ele. Depois de todo o sacrifício, depois de todo o agrado que ele tinha feito a Oxum, e mesmo assim Oxum foi leviana. Iku viu isso como algum tipo de leviandade, só que Oxum não tinha nenhum compromisso com Iku. Oxum em nenhum momento disse a Iku que teria algum relacionamento com ele, ou cobrou a ele algum ensinamento, algum secreto, ou seja lá o que for, Oxum nunca cobrou nada a ele. E nisso Oxum, preocupada, enquanto foi até Euá, que era sua amiga, e Euá disse a Oxum: vamos até a casa de Orúmila, eu vou junto com você, porque lá Orúmila faz um Osoda, verifica com Ifá e vê o que for necessário fazer para que afaste Iku, para que afaste essa energia, essa sombra do seu caminho. E as duas foram. Chegando lá, Orúmila consultou Ifá, onde mandou que ele rapidamente preparasse aqueles 2 iquins, onde esfregou no chão e cantou biti biti bitirei, Yamila, Kofá, Orúmila, enfim. E entregou esses 2 iquins na mão de Oxum e falou alguma reza. Pegou de volta, chamou os 3 filhos de Iemanjá, que eram 3 babalaôs, e eles lavaram e fizeram toda a cerimônia de Kofafu. E se entregaram a Oxum, e através dessa cerimônia, Oxum se livrou daquela sombra de Iku, daquela perseguição de Iku, pôde parir seu filho com tranquilidade, com saúde, e também com isso conseguiu livrar todas as mulheres daquele mal causado por Iku. Bom, esse caminho vem falando sobre algumas situações chatas, por assim dizer, né? Já que aqui vem falando de Iku, que representando um homem que tenta a todo momento obter um relacionamento com uma mulher na base da coação, na base da pressão, enfim, né? De coagir, como o Iku tentou coagir, tentou comprar, tentou de qualquer forma, e no final ameaçou Oxum para que pudesse ter algum tipo de relacionamento, algum tipo de consentimento, de favorecimento amoroso de Oxum. Então é um Oda onde vem falando, né, onde as mulheres passam por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de abuso, de crime na vida. Onde aí elas precisam, como Oxum contou para Euá o que estava acontecendo, foram até a casa de Orúmila, representando aí uma autoridade, então onde diz que as mulheres precisam contar umas com as outras, contar para alguma amiga, e junto aí ter uma força, e muitas das vezes, e de repente, ir na delegacia, prestar a queixa, depoimento, etc. e tal, de algum crime, de algum abuso, onde Oxum encontrou Euá e foi à casa de Orúmila para se salvar. Então, e através da justiça, seja uma medida protetiva, seja lá o que for, aqui onde diz que as mulheres precisam se proteger da violência dos homens, né, da ameaça e da insistência. Também para quem é iniciado no Ifá afro-cubano, e que sabe, quem também não é, vai entender o porquê nós entregamos 2 iquins para o Ikofafu. Oxum foi a primeira a receber o Ikofafu. Iemanjá era esposa de Orúmila e tinha um outro secreto de Ifá. A Deleuá Nifá era que Iemanjá tinha. Era
um outro assentamento, o assentamento de Ifá, uma iniciação em Ifá, mas não o Ikofafu. Iemanjá, por ser esposa de Orunmila, tinha o seu secreto, ela era mãe de Babalaôs, então ela tinha o seu Ifá, que não era o Icofá. O Icofá, o primeiro Icofá, foi o Oxum que recebeu com essa cerimônia que Orunmila fez a ela, chamando os 3 filhos de Iemanjá, os 3 Babalaôs, e é essa cerimônia que nós fazemos a Petebi. Também levando a entender que o Icofá, para a mulher, é muito mais do que uma iniciação e é muito mais do que saber o seu destino. É também uma proteção contra Iku, contra assédios, etc. e tal. Onde Orunmila e Ifá passa a resguardar como o Ifá, a iniciação protegeu Oxum e livrou ela daquela sombra ruim, daquele mal, daquela energia ruim que assolava ela e toda a sua geração, toda a sua descendência. O nome de Oxum aí, o caminho de Oxum era Oxum Lariô. Agora vamos para o 5º e último caminho desse vídeo, falando sobre os xixiricus. Xixiricus são espíritos malignos, né? Nesse caminho havia um homem que tinha uma prosperidade muito grande. E, através dessa prosperidade, ele foi ficando cada vez mais farrista, por assim dizer. Ele só queria saber de mulheres, bebidas, jogos de azar, e aproveitando e gastando todo o seu dinheiro, quase ficando pobre, sobrando ainda um pouquinho. E nisso ele pensou, vou até a casa de Orunmila para ver o que eu posso fazer para melhorar minha condição. E chegando lá, Orunmila sacolhou o pelê, onde veio esse Odo, babau de mês, dizendo que ele precisaria fazer um ebó com tais ingredientes. E o homem saiu da casa de Orunmila e pensou, pô, eu só tenho esse dinheiro aqui, eu vou gastar tudo nesse ebó. Pensou, de repente, se eu investir em alguma coisa, eu consigo fazer mais dinheiro ainda. Em vez de fazer esse ebó, depois eu faço esse ebó, quando eu conseguir juntar mais. E foi Exu, conhecendo o coração do homem, preparou no caminho dele uma banca, pegou 3 bonecos de madeira articulados e colocou 3 espíritos ali dentro, um xixiricu dentro de cada boneco de madeira. E o homem, quando passou na frente da barraquinha, viu os bonecos falando, se mexendo, ficou louco com aquilo e pensou, olhou pro dinheiro e pensou, vou comprar um. E com esse boneco aqui eu vou fazer um dinheiro, porque ninguém nunca viu isso, isso aqui é um grande negócio. E pediu, falou, poxa, eu quero comprar um boneco desse, quanto é? E Exu virou para ele e falou, não, eu só vendo os 3. Eles só funcionam os 3 juntos. Eu só vendo se for os 3. Um só eu não vendo. E o homem pensou 1, 2, 3 e pensou que aquilo seria um grande negócio, um achado da vida dele, pegou todo o dinheiro e gastou nos 3 bonequinhos, levando os 3 bonequinhos para casa. Quando chegou de noite, os 3 espíritos saíram daqueles bonecos e começaram a gritar e atormentar o homem, e ele vendo aquilo, assustado, aterrorizado, saiu correndo, tempos depois conseguindo chegar até a casa de Orunmila, fazendo o seu ebó, e não só ele teve que fazer o ebó para prosperar, como também fazer um outro para afastar esses espíritos que o perseguiam, os espíritos xixiricu. Então, eu estou ficando com sono. O que essa história vem nos contando, vem nos aconselhando, vem nos dizendo? Uma é cuidado com a aparência. Cuidado com a promessa de um ganho fácil, de um ganho alto, como, por exemplo, sistemas de pirâmides, onde você vai investir um dinheiro pequeno e vai ganhar um dinheiro grande, uma coisa, porque ali eram como 3 bonecos de madeira, falam e se mexem, dançam. É algo impossível, é algo extraordinário. Então tá dizendo, cara, cuidado para tu não ficar acreditando em história da carochinha. Como muita gente naquele joguinho que tem de rua, que chegam ali e finge que ganha, mas ele tá no meio aquela máfia. Então, o Ifá está dizendo, cuidado para você não desperdiçar teu dinheiro com coisas mirabolantes, esquemas mirabolantes de se ganhar dinheiro com atalhos para prosperidade,
porque isso, como xixiricu, representando o xixiricu, pode te trazer um terror, pode te trazer uma dor de cabeça, como, por exemplo, problema com a justiça, de estelionato, isso, enfim, seja lá o que for, em que você possa vir a se envolver acreditando que é algo fantástico, que é algo maravilhoso, que vai te levar a ganhos, altos ganhos, com uma rapidez tremenda. Algo que não existe. O necessário era ter seguido os conselhos e feito o ebol. O ebol aqui está representando no trabalho, está representando na dedicação, está representado na resiliência, na disciplina. Está representando o ebó, está representando a disciplina de se fazer o que é necessário para se alcançar a prosperidade. E não nos 3 bonequinhos que se mexiam e falavam em coisas mirabolantes, receitas mágicas de se ganhar dinheiro, de se alcançar a prosperidade. E muita falta de fé, né, ao ter preferido algo material ao espiritual. Uma outra situação importante também a se ressaltar aí é cuidado com o que você leva para dentro de casa. Muitas das vezes a gente encontra algo pelo meio da rua e pensa, opa, me dei bem, eu vou levar para casa, eu vou levar isso comigo. Mas muitas das vezes aquilo ali tem um dono. Um dono necessariamente não físico. Pode sim ser uma pessoa e tu traz para dentro de casa, porra, pegaram mesmo, não, estava jogada, não estava jogada não. Meu filho deixou caída ali, mas eu vim buscar e cadê? E aí te traz algum tipo de dor de cabeça, de problema. Mas também pode ser um objeto de um defunto, e esse espírito obscuro apegado àquele objeto, você leva aquele objeto para casa, quer ver? Você vai num brechó e compra um casaco que você viu de grife, lindo, novo, pagou uma merreca, e leva para dentro de casa e pensa, vou botar no fim de semana e vou sair todo lindo. E aí tem um ego apegado àquele casaco. E o ego vem junto com aquele casaco e começa a atormentar tua vida, o dinheiro não rende, a comida não rende, você começa a ficar prostrado e ele vai te vampirizando aos poucos, porque ele está com raiva de você porque você pegou algo que era dele. Então o xixiricu também, essa história representando esse tipo de situação. Bom, vou ficando por aqui, né? Mais uma vez, se de alguma forma essas histórias, esses caminhos, essas interpretações e esses conselhos para a vida lhe ajudaram, lhe fizeram enxergar a vida de uma outra forma, eu peço que se inscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Também peço que deem o like, porque isso ajuda o canal, né? Diz ao YouTube que as pessoas estão gostando de assistir o vídeo, então isso traz um incentivo. Então é isso. Eboruba Xixê, um forte abraço, tchau!